Olá, meus irmãos e minhas irmãs portuguesas e a todos os lusófonos que nos escutam nesse momento. Eu aqui falo do Brasil, da cidade de São Paulo, né? A maior cidade da América do Sul, que dirá, acho que das Américas Central e do Sul, e que me junto a vocês, embora não podendo estar presencialmente por conta dessa pandemia que nos faz hoje isolados, distanciados geográfica e socialmente. E o Brasil, como vocês sabem, é um dos países com o maior número de vítimas fatais da Covid. E me emociono de dizer a vocês que nossos compatriotas, que estão sendo vitimados por uma política injusta, imoral, negacionista, terraplanista, de um governo que infelizmente não reconhece riscos para a sociedade e busca um desenvolvimento predatório. E isso inclui-se o amianto, que é a razão dessa reunião que está acontecendo e que eu virtualmente participarei. E estou me apresentando. Eu sou Fernanda Gianazzi, sou engenheira civil. Por 30 anos atuei no Ministério do Trabalho do Estado de São Paulo, o mais desenvolvido economicamente do país, e gerenciei o programa da eliminação do amianto. O que nós temos hoje no Brasil? A situação que nos coloca. Em 2017, a Suprema Corte brasileira decidiu que o amianto deveria ser banido pelos riscos que impunham à sociedade, aos trabalhadores e à população em geral. Essa decisão foi histórica, considerando que o Brasil até então era o terceiro maior produtor mundial do amianto, só estando atrás da Rússia e da China, o terceiro maior exportador de amianto mundial e o quarto maior utilizador. Naquela época nós estávamos ainda com uma produção de 250 mil a 300 mil toneladas ano. Com a proibição, houve então a paralisação da produção do fibrocimento com amianto, já que outros setores já estavam mais adiantados na eliminação, na substituição do amianto, em especial o setor metalúrgico, automobilístico, e que usou também muito amianto, foi a segunda maior utilização depois da construção civil. Com a proibição do amianto, nós tivemos aí várias ações na Suprema Corte, e existem ainda esses debates que infelizmente ocorrem, são os chamados embargos de declaração, que são os apelos feitos pela indústria do amianto, que pretende manter a exportação do amianto. E infelizmente o estado de Goiás, que é onde se situa a maior mina a céu aberto das Américas, sancionou uma lei que permite a exploração do mineral para fins de exportação. Isso aconteceu em julho de 2019. Essa lei está sendo questionada, inclusive por nós, das associações de expostos e vítimas, também pela Procuradoria do Trabalho, que nós temos um Ministério Público específico no Brasil voltado ao trabalho, e esses procuradores, promotores de justiça também se rebelaram contra essa lei estadual, mas isso ainda não foi decidido pela Suprema Corte, que agora, em plena pandemia, com plenários virtuais e decisões aí muitas vezes monocráticas, e que ignoram a gravidade da situação. Então nós temos hoje uma situação irregular, absurda no país, que é uma decisão de proibição total, erga omnes, quer dizer, para todos os estados da nação, e que teria um efeito vinculante para os poderes
executivo e judiciário. E há toda uma celeuma, uma discussão de que o legislativo não se aplicaria essa decisão, que é que nós diríamos uma aberração, é algo inconcebível num país que se diz democrático. E é essa a nossa situação. Embora a exportação tenha caído a mais da metade, hoje são 120 mil toneladas ano, mas mantém uma indústria ainda funcionando com a exploração mineral, e os países que importam principalmente são os asiáticos, que ainda utilizam, como Índia, Tailândia, Sri Lanka, que são os grandes importadores juntamente com o México, né, e alguns outros países sul-americanos. Bom, as consequências disso tudo é que continua a exposição ao amianto passivo que nós temos, né? Há muito amianto instalado, e diferentemente do que acontece aí em Portugal, que para nós hoje é o paradigma, onde vocês discutem e que nós acompanhamos aqui pela imprensa lusófona, a retirada, a luta pela remoção do amianto. Aqui no Brasil ainda isso não se deu de maneira sistemática. Temos alguns exemplos localizados, embora não tenhamos usado o amianto jateado, sob forma de spray, porque o Brasil, com suas características tropicais, esse emprego quase não foi feito, mas se utilizou muito para coberturas. Nós temos aí mais de 50% das residências, né, cobertas com amianto, né, e tubulações de água potável, ainda antigas. Hoje não se fabrica mais, há mais de 30 anos que não se utiliza, mas temos ainda as caixas d'água, que também não são mais fabricadas há mais de 15, 20 anos, com amianto, mas que estão ainda instaladas, principalmente nas residências unifamiliares, de populações mais vulneráveis, socioeconomicamente e ambientalmente. E então é essa situação. O que nós temos feito, e esse esforço, juntamente com o nosso Sistema Único de Saúde, que ainda funciona no Brasil, apesar dos ataques do governo neoliberal, proto-fascista, enfim, que temos no momento, ele ainda persiste. E o Sistema Único de Saúde, que é gratuito, universal, atende de maneira integral, descentralizado, tem feito alguns trabalhos muito importantes para dar visibilidade às vítimas do amianto, né? E nós temos feito um trabalho hercúleo com os colegas médicos, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, inclusive trazendo expostos de outros estados para que sejam diagnosticados, e temos já situações muito graves de exposição ao mesotelioma. Não há estatísticas ainda confiáveis no país. Temos lutado muito para esse registro ser feito de maneira sistemática, de maneira tecnicamente de qualidade, né, na coleta desses dados, mas infelizmente um país com dimensões continentais, onde nós temos uma diversidade tremenda, é difícil ainda da gente ter uma ideia de quantos acometidos pelas DRAs, as doenças relacionadas ao amianto. Esse é o nosso esforço hoje, as nossas lutas se concentram hoje, tornar visíveis os doentes para a sociedade brasileira, eliminar a exploração mineral que ainda persiste em Goiás e buscar normatizar, que nós não temos ainda regulamentada, normas para a eliminação, para a remoção, para a desamiantização do amianto. E nos inspiramos muito no modelo de vocês em Portugal, que estão realmente muito mais avançados do que nós. E aqui fica então o nosso grande abraço, a nossa solidariedade, as lutas que estão sendo travadas aí em outras partes do mundo, principalmente a retirada nas escolas, que eu acho que esse
é um movimento, é uma luta tremenda. Muito obrigada, foi um enorme prazer estar aqui com vocês.